Existem carros que são meios de transporte e carros que marcam gerações. Um desses carros é o Volkswagen Golf. Ele foi lançado lá em 1974 na Alemanha, com a missão de substituir o Fusca em âmbito global. Em 76, ou 50 anos atrás, a Volkswagen lançou a versão GTI do Golf, que foi talvez a sigla mais importante da história, criando uma família de carros que marcaram uma geração. O Golf chegou no Brasil em 1994 e revolucionou o mercado. Então ele bateu de frente com o Cadete, com o Escort, com o próprio Gol, mas o que ganhou o coração do brasileiro foi a versão MK4, que chegou no Brasil em 98, o famoso Golf Sapão. E para o vídeo de hoje, a gente trouxe uma versão de um Golf GTI, ano 2001, com uma série de upgrades, uma série de modificações, com soluções muito criativas que usam os recursos da Fueltech para funcionar muito bem. E vocês vão poder conhecer agora esse grande veículo aqui conosco, que é do Maurício. E eu vou chamar o dono do carro para contar essa história para a gente. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo certo? Tá? Então, Felipe. Conta pra gente o que tu trouxe aí para o nosso vídeo. Então, esse aqui, como tu comentou, é um Golf GTI 2001, azul índico, originalmente com 150 CV e câmbio manual. Saiu com bancos de couro e todos os outros opcionais que tinha na época. Enfim, ar-condicionado digital, vidros verdes, os faróis diferentes. Ele tem vários detalhes diferentes do que um Golf normal, do que 1.6, 2.0. O GTI tem alguns detalhes a mais, Questão de faróis, lanternas, acabamento interno, então tem bastante coisinha assim. Originalmente, então, 2001, 150 CV, azul índigo. Essa cor, ela saiu em mais anos ou é exclusiva dos primeiros? Ela saiu bem mais nos primeiros anos, de 99 a 2001, que a gente diz que é a primeira leva. Porém, eu já vi alguns 2005 também com essa cor. Certo. Tu tá há quanto tempo com esse carro? Esse carro por volta de 2 anos e meio. E tu já pegou ele pronto? Foi tu que construiu? Como é que foi essa? Era um projeto pela metade, esse carro. Esse carro ele já tinha gerenciamento para uma 450, para uma Fueltech 450, e tinha uma turbina maior, embreagem de cerâmica, alguns outros upgrades ele já tinha. E aí depois, devido a uma quebra no meio do caminho, ele se transformou no que ele é hoje. Certo. E o projeto hoje, tu considera ele finalizado ou ainda tem mais coisas que tu quer fazer no carro? Como é que tá esse processo da construção? Pronto nunca tá. Pronto nunca tá. Tem outras coisas que eu quero fazer, tá? Agora mais pro lado estético do carro, tá? Eu ainda quero fazer uma pintura geral nesse carro. Eu penso em talvez adicionar o body kit do R32, fazer um R32 4 portas, que eu acho legal. Mas os próximos upgrades, os próximos passos seriam mais para a parte estética. E freios também, que freios eu ainda não cheguei nessa parte. Na parte estética, fora as rodas, teve mais alguma modificação que tu fez? Fora as rodas, então, a altura só. Eu adicionei o aerofólio, que no 2001 não vinha, aerofólio, então eu coloquei um aerofólio. E as rodas, que são umas réplicas de OZ, são parecidas com as do Beetle RSI e também são parecidas com uma versão da Super Turismo, Bacana. Tu comentou ali há pouco que esse carro ele tinha bancos de couro, mas estou vendo aqui que ele tem os bancos recaros de tecido. Exatamente. Da interna, então, eu consegui esses bancos de tecidos recaro, que são original dos 98, 99, os primeiros alemães que saíram, Então eu converti a interna para banco de tecido. Ainda é o tecido original, nos dianteiros e traseiro, não é réplica, Então ficou bem um visual que eu sempre quis, esses bancos de tecido. Aí eu acho bem mais bonito do que o do couro. Show. E aí a parte mecânica, o que esse carro tem hoje? Então, a parte mecânica hoje ele virou um 2.0, 2.1 na verdade, stroker, forjado. Ele tem uma turbina grande com rotor 54 e eixo 58, uma turbina híbrida, digamos, E ele tem um diferencial que é um câmbio DSG, um câmbio de dupla embreagem, então um câmbio DSG que veio de um Passat 2012, e totalmente gerenciado pela Fueltech. Essa é a cereja do bolo, então. E para fazer essa adaptação do câmbio DSG com essa carroceria mais antiga, qual a maior dificuldade? A maior dificuldade, digamos, foi a parte do acerto do câmbio depois, a eletrônica do câmbio, o mapa de câmbio, que ainda está em desenvolvimento. O carro funciona, eu vim até aqui hoje, a gente fez 200 km, anda normal, dá para acelerar e tudo, porém a parte do mapa de câmbio ainda é o principal
empecilho, sabe? Mas digamos que é a parte mais chata. Mecanicamente, troca suporte do lado do câmbio aqui, né, em cima, que é um suporte que sai no Golf 1.6 SR, então é plug and play, no câmbio e no carro. Ergue-se um pouco a bateria, troca-se a mangueira da direção hidráulica e adapta os pedais e alavancas. Não tem, a parte mecânica não tem muito segredo quando tu tem tudo certo para montar, entendeu? Então, para quem quer fazer esse upgrade, é importante pegar um doador com tudo. Não adianta comprar as peças picadas, que daí vai ser mais difícil. E o importante também é, falando de uma dica bem técnica, é o volante do motor, né? Que aqui a gente tem um EA113, né? Que o volante do motor é 6 furos, e os EA888 são 8 furos. Então, o interessante seria pegar de um A3 Sport ou Sportback, que ainda usa o EA113 e tem um volante 6 furos, né? Senão tu vai chegar nessa parte, ou tu vai ter que arrumar um volante do motor 6 furos ou refurar o virabrequim, que daí é uma adaptação um pouquinho mais difícil de fazer. E o que te motivou a fazer essa troca? Teve algum problema no câmbio original ou foi só pelo upgrade mesmo? Na verdade, o câmbio original desses carros, tanto original como forjado, a primeira para a segunda sempre é terrível para engatar, né? Por causa do sincronizado, isso em alta rotação, né? Então eu tive algumas experiências em pista em que a segunda era muito difícil de engatar, né? Então eu sempre fiquei pensando, fazer forjado, não fazer. E aí o pessoal começou a fazer umas adaptações e colocar DSG nesses carros e logo em seguida a Filtek lançou, né? Lançou o gerenciamento, digamos, do DSG da mecatrônica. Então foi aí que me acendeu o gatilho de fazer a modificação, né? E tu comentou no começo que o carro usava uma FT450. Hoje tu continua com a mesma injeção. O que tu usa de produtos Feltec aqui para controlar o motor e o câmbio? Hoje eu uso uma 550, tá? Por causa de saídas e as duas, precisa ter duas entradas CAN, né? Para gerenciar câmbio e carro ou câmbio e nano, né? Então eu tenho uma Feltec 550, tenho uma nano nele e produtos Fultec eu acredito que sejam isso aí, Fultec e nano nele. Bacana. Esse carro usa acelerador a cabo ou é acelerador eletrônico? Não, também como eu passei por uma 550, eu converti ele para borboleta eletrônica, para acelerador eletrônico também. Essa modificação ela é bem interessante, eu sempre recomendo para as pessoas que eu converso, porque a gente consegue ter um controle de lenta melhor, uma compensação de ar-condicionado, controle de marcha lenta, então abre muito leque de possibilidades, só com um carro muito mais civilizado, né? Tu sentiu alguma diferença nessa mudança também? Sim, principalmente na parte do ar-condicionado que tu falou. É bem mais fácil de fazer a compensação, tá? Ele funciona bem melhor do que uma borboleta a cabo, né? E fora que tu consegue fazer um controle de tração bem preciso, até um piloto automático, se o cara quisesse, o cara consegue fazer, né? Bem legal. Eu uso sensores numa roda, né? Sensores de velocidade de roda, então em conjunto com a borboleta eletrônica. E nesse caso desse motor também é bem fácil de fazer, porque como o 180 CV saiu com a borboleta eletrônica e o acelerador eletrônico, tudo é plug and play. Então é tudo plug and play. Bacana. Então a gente vê aí, pega um carro que tem 25 anos e através de uma injeção moderna possibilitou uma série de upgrades, modernizam bastante o carro, né? Trazem um uso mais dócil, mais civilizado, ao mesmo tempo que consegue aliar uma grande potência. Exatamente. Falando em potência, tu já mediu esse carro no dinamômetro? Não, ele ainda não foi por dinamômetro, pelo fato lá que eu falei que a gente ainda está na fase de acerto do câmbio, porém por cálculo de bicos, usando uma potência aí entre 1.2 e 1.3, ele chega perto de 400 cavalos de motor, tá? Mais ou menos com essa pressão de turbo, pelo cálculo de bicos, né? E tu sabe se esse câmbio trabalha bem com essas potências mais elevadas? Tem algum fusível no câmbio? A embreagem, né, original seria o fusível do câmbio, né? Então, nessa potência que eu estou trabalhando, a gente está, digamos, no limite das embreagens originais, né? Dá para subir fazendo upgrade de embreagem, é bem simples. Os modernos hoje, né, os stage que a gente fala, conseguem, com esse câmbio, rodar com uma potência bem maior do que esse carro está rodando, né? Só fazendo upgrade de embreagem e mapa, né? Beleza, então falando em potência, falando em rodar, vamos descobrir como é que esse carro caminha, né? Vamos tentar andar. Bom, vamos ver agora como é que é o sapão andando. Vamos dar uma voltinha. Dá pra ir. Vou adaptar a alavanca aqui, tem algum mistério ou foi só botar no lugar?
Para adaptar a alavanca, o suporte em si da alavanca do DSG, ele é bem menor do que o do Golf. Então eu sacrifiquei o suporte original desse carro e entrei com a alavanca inteira do DSG por baixo e só fabriquei duas... De 2 fez 1. Duas luvas de 2 fez 1. O suporte original dele, a gente tirou o trambulador e tal e subiu a alavanca por baixo e fabricou um suporte embaixo do suporte original dele. Também não é muito difícil de se fazer quando tu percebe o que tem que ser feito, na verdade. O legal aqui que mesmo assim, a gente tá no plano, mas tu vê que o carro é bem firme, é confortável ao mesmo tempo, né? Fica bem gostoso de andar. E se tratando de suspensão, também é um carro que tem todo o embuchamento dele é em PU, então é um carro que é um pouquinho mais rígido, né? A suspensão dele então é baixa, tem amortecedores preparados, molas feitas, mas mesmo assim ele é bem confortável, porque a ideia desse carro sempre foi um carro bem usável, né? Bem usável mesmo, um carro de rua e não um carro de pista, né? Então sempre visei que o carro ficasse confortável e bom para andar, né? E esse é teu primeiro Golf? Não, esse é o 6º ou 7º Golf já. O primeiro que eu tive foi um 2.0 aspirado, vermelho, teto solar, enfim, bem bonito na época. E aí depois eu parti pro GTI, né? Tive a maioria MK4, eu tive 2 MK4 de 2 portas, né? Que é uma versão bem difícil de ver. E, enfim, depois a vida foi passando e tal. E agora tive outros carros e acabei voltando pro Sapão. Tive MK3 GTI também e agora acabei voltando pro Sapão. Eu tive dois GTIs 2 portas, eu gosto desse interior, assim, acho que uma das coisas que faz o pessoal gostar do Golf é a posição de dirigir, né? Sinto assim a altura do banco, a posição do volante, pra mim é muito gostoso, assim, a dirigibilidade do carro, né? E olhando o teu aqui ver os altimeter, o volante é diferente também, tem bastante coisa legal no carro, né? Isso, ele tem então esses reloginhos de pressão de óleo de turbo ali nesse gaugezinho que chama ali nesse pod, que é um lugar clássico que o pessoal do MK4 gosta de colocar. O volante é bacana, que eu coloquei um volante de Passat VR6, então Passat 2010 V6, que tem as borboletas originais, né? As borboletas, então no modo manual do câmbio, elas são funcionais também. Também são pela Fulltech também, o controle das borboletas pela Fulltech também. Subindo marcha. É redução. Reduz, sobe. Bacana. Funciona muito próximo a um câmbio original, né? Claro. Em algumas situações de velocidade, de terreno, tu vai sentir uma diferença. Mas principalmente andando em asfalto liso, assim, o funcionamento é bem perfeito, sabe? Muito legal. E esse carro aqui que é? Tu já pegou ele com o motor pronto? Tu fez a mecânica? Como é que se deu o trabalho? Esse carro, ele tinha um motor standard aí, por incrível que pareça, ele tem quase 200 mil km rodado, até bronzeamento era standard. Quando aconteceu entortou uma biela, na verdade, não foi uma quebra de motor, entortou uma biela e daí se originou montar, né? Então a gente montou, né, lá em Guaporé, a gente fez forjado, o pessoal da Velocar lá, o Pim e o Guilherme Patucci fizeram a parte mecânica, né? E depois a parte de eletrônica, acerto e tal, todo o João Negócio, né, que é o meu Tanner, né, que fez a FT conversar com o DSG, que na época que a gente fez foi um dos primeiros carros que rodou realmente com o DSG na Fulltech, né? Era uma novidade na época. A gente foi buscando informação. O André de Brasília é um cara que ajudou nós muito, o André do A3 Stroker. E enfim, o carro funcionou. Bom. E aqui eu troquei as marchas de modo manual, mas ele troca a marcha sozinho? Isso é configurável? Como é que funciona? Sim. Ele troca a marcha sozinho, né, no modo D ou no S, tá? O câmbio manda uma requisição de baixa de torque, na verdade, para a FT, e a FT faz a troca, né? Tu consegue trocar na borboleta e a FT também faz a troca. No modo manual, que é onde tem os mapas de câmbio gravado para acelerar, então a FT que faz a troca. O câmbio ele foi configurado para não trocar a marcha pelo câmbio. É a FT quem manda o sinal
Daí isso, com passadas, a gente vai configurando a tantos RPM, tanta velocidade e fazer a troca de determinada marcha, sabe? Mas aí faz pelo volante também ou pela alavanca? Dá para fazer pelo volante a troca no modo manual, tá? Mas o certo é deixar a Fulltech trocar na hora certa, né? Onde foi programado para trocar, né? Testar o manual, então. Então no DSG aqui a gente desloca, né, para a direita e aí ele passa para o modo manual. Num carro original a gente empurraria a alavanca para cima ou puxaria para baixo, assim como mexeria na borboleta. Vai ver que agora ele vai puxar bem mais as marchas, né, no modo manual, né? O carro é muito gostoso de andar, né? O que tu usa aqui de alimentação nesse carro? De bico, bomba? Esse carro ele tem 4 bicos Bosch 80 libras, bicos 80 libras, né? Bomba é uma bomba interna da dinâmica, bomba de 12 bar, uma bomba 340 libras interna da dinâmica, da Race, que fala. E dosadorzinho de flauta, normal, dá conta, funciona perfeito. Show. E tu tem a ideia de fazer alguma modificação mecânica ainda no carro, subir potência, alguma coisa assim? Sim, depois que a gente acertar o câmbio, eu quero subir a potência, eu quero rodar por volta de 1,5 kg de pressão aí, para chegar próximo dos 400 cavalos de roda, né? Chegar por aí, por volta de 400 cavalos de roda. Então, depois que a gente acertar câmbio, trocas, mapa, a gente vai mexer em turbina, tá? Para conseguir chegar nessa potência. E claro, relativamente eu vou ter que mexer bico e bomba também, né? Esses 20 válvulas rendem muito, né? O cabeçote 20 válvulas com pouca pressão, ele rende bastante. E sem muito retrabalho em cabeçote e tal, o próprio cabeçote original dele rende bem. É o AP moderno, né? É um AP moderno. É um AP moderno. E acaba sendo uma base boa de mexer, né? O Golf, o Audi A3, que são carros hoje que têm um valor acessível. Hoje é mais barato comprar um Audi A3 do que comprar um Gol quadrado ou um Gol bola, né? Exatamente. Dependendo do estado. É uma preparação hoje, um carro que popularizou bastante a preparação, né? Esse motor, os Audi, os Golf GTI. Como tu falou, o preço é acessível, é mais barato do que comprar um Gol quadrado bom, um Gol bola bom, né? E ele já é turbo de fábrica, então com documentação inclusive, né? Hoje a Fulltech tem, bacana falar que esse carro também ele usa um chicote plug and play, né, que eu esqueci de mencionar antes, da própria Fulltech. Então hoje a Fulltech tem soluções tanto para o 150 quanto para o 180 válvulas, 180 CVs, perdão. Tu pode instalar em casa uma FT, ou uma 450 ou uma 550 no 180. Serviço de 1 hora. Algumas molduras que tu vai mexer, alguns conectores que tu vai conectar e tu roda com uma FT, tu baixa os mapas pré-prontos no site da FT e tu sai com o carro funcionando, sabe? Então é bem bacana, popularizou bastante. Eu tenho uma loja de alta performance, sou representante de Fulltech também, inclusive, e eu atendo muito público desses carros hoje, né? Então lá na Texas Racing hoje a gente atende bastante público que partiu para esses carros, para os 20 válvulas, né? Que é bacana. Então vamos aproveitar e fazer essa propaganda. A tua loja fica onde? A minha loja fica em Guaporé, né? Guaporé, no Rio Grande do Sul, lá, conhecido pelo autódromo. A Texas Racing, né? Quem quiser aproveitar para procurar no Instagram é @TexasRace081 ou no nosso site é www.texasracing.com.br. Trabalha com toda a linha de alta performance, pistões, bielas forjadas, eletrônico, bico, tech, enfim, toda essa linha de alta performance a gente trabalha lá na loja. Então quem precisar de uma consultoria aí para montar um projeto assim, um Golf, um Audi, um Passat, pode te ligar que vai resolver o problema. Várias dicas e várias mortas a gente fala, né? Para poupar caminho, a gente pode ajudar o pessoal que está querendo montar um carro assim. E agora vamos ver se esse carro acelera mesmo? Vamos tentar. Rápido é. Muito legal. Gostei bastante do carro, é um projeto muito gostoso de dirigir, né? O carro ficou
não é exagerado, e a gente pode ver que um carro tem 25 anos, é um Golf 2001, né? Apesar de que é um carro que envelhece muito bem, a gente olha e não diz que é um carro que tem idade, né, esse modelo de carro, mas a gente pega um carro com 25 anos e traz uma tecnologia moderna para ele, né, transforma, coloca ele no mesmo patamar dos carros atuais, com borboleta eletrônica, o ar-condicionado funciona perfeitamente, o câmbio moderno. Então, uma série de soluções muito bacanas aí que abrem um leque muito grande para pessoas que têm carros como esse e também querem fazer esse upgrade e não sabem que é possível, né? Então, mostrar esse carro aí vai abrir muitas portas para o público, para a Texas Racing aí, então quem precisar de ajuda, Com certeza. chama o Maurício aí que vai conseguir tanto adquirir os produtos quanto uma ajuda aí para talhar um pouco essa montagem. E tem alguma coisa para nos contar, Maurício? O que tu achou dessa experiência? Não, muito bacana, cara. Agradeço muito, cara, o Felipe, o pessoal da Fiotec, cara, um momento muito bacana para mim, né? Quem me conhece sabe que eu tô no meio disso aqui há praticamente 15 anos com esses carros. Eu gosto bastante, sabe? Sou envolvido em grupos, em eventos, inclusive a gente organiza eventos, em tudo. E, cara, bem bacana mesmo poder falar pro pessoal. Quem quiser, inclusive, o Felipe falou de conversar sobre projetos e tal, no meu Instagram, @Mauricio_GTI, tem muita coisa da adaptação do câmbio nesse motor, tá? Inclusive tem um destaque lá, várias dicas e tal. E quiser me procurar, cara, é bem aberto também para trocar experiência, não tem problema nenhum. Então tá, muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço, né? Valeu, pessoal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, manda esse vídeo para os amigos, comenta aqui o que vocês acharam do carro. Se tiverem dicas também aí de próximos upgrades com o Maurício, com certeza ele vai ficar de olho ali nos comentários. Até a próxima. Valeu!